Ansiedade, um mal que o planeta vive, não é verdade? Hoje eu quero falar com vocês, quero compartilhar uma palavra de Deus para que você que sente ansiedade, para você que lida com a ansiedade, sinta um renovo na sua alma, no seu espírito. Vem comigo. Aqui no canal Vitória na Fé, nós vamos falar sempre sobre temas que envolvem o dia a dia, com um toque especial, com um toque de Deus, com um toque de Jesus. Para quem não me conhece, eu sou o Iá. Em 2015 eu me converti, depois de um problema sério que eu tive, que eu fiquei internada num manicômio, mas graças ao Senhor Jesus, Ele me curou de uma doença incurável, esquizofrenia. Eu deixei aqui o meu testemunho brevemente, ele está na listinha dos meus vídeos, então sigam e compartilham para que a gente possa fazer essa comunidade crescer cada vez mais, que as pessoas entendam que nada é impossível para aquele que crê. Amém? Então vamos começar já sem demora. Hoje eu tinha orado, pedido para o Senhor uma palavra para compartilhar aqui com vocês. E esses últimos dias o Senhor tem falado muito sobre cura. Muito. Eu tenho até uma palavra para compartilhar aqui nos próximos dias. Até pensei que seria essa. Porém, hoje eu fui levar minha filha na escola. E ali olhando o celular, lendo a palavra, eu vi dois pássaros. E eles estavam se banhando e tomando água. Se banhando e tomando água. E aí eu lembrei daquela passagem tão especial que está em Mateus, capítulo 6, né? Que fala sobre as preocupações da vida, lá no versículo 25. Pessoal, pega a Bíblia de vocês, tá? Se vocês não têm a Bíblia, tem a Bíblia online, YouVersion, muito bom. Vou deixar aqui depois para vocês baixarem. Então eu vi aqueles pássaros e aí na hora eu já me lembrei, né? Deus é o Senhor que Ele alimenta os pássaros. Os pássaros não se preocupam se eles terão água, se eles terão comida, porque a cada dia eles têm a porção necessária. E não é diferente conosco. Jesus nos ensinou isso aqui. Ele diz assim: portanto, eu lhe digo, né, Jesus, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por enquanto eu vou até aqui. Amados, nós nos preocupamos com as contas, preocupamos com problemas de saúde. É normal, só que o que nós estamos fazendo nessa geração, neste tempo, ainda mais depois da pandemia, é deixar esses pensamentos, essas preocupações dominarem a ponto de nos paralisar e de nós não conseguirmos avançar. Tudo começa na nossa mente. Então, se nós não colocarmos uma pedra nesses pensamentos de ansiedade, isso vai nos consumir. Claro que a ansiedade é uma doença, claro que nós sabemos que existem psicólogos, psiquiatras, terapeutas que estão disponíveis para nos ajudar. É importante nós procurarmos uma ajuda médica, uma ajuda de quem realmente sabe, mas eu acho de extrema importância procurar também ajuda espiritual, ajuda em Jesus, que é o médico dos médicos. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, em 2015 eu fiquei esquizofrênica, fiquei com esse diagnóstico de um dia pro outro e fui internada no manicômio. E pessoal, eu vou contar pra vocês que realmente foi um momento muito difícil na minha vida e não tinha jeito. Só que as pessoas começaram a falar: você deve buscar a Jesus, você deve buscar a Jesus, no seu caso, somente Ele vai te curar. E ao mesmo tempo, eu estava passando por um tratamento psiquiátrico. Eu tomei remédios, passei por todo o tratamento, até que
paralelamente eu comecei a buscar ao Senhor. Eu não sabia ler a Bíblia, eu não sabia jejuar, eu não sabia orar. Para mim era tudo muito novo, mas com o tempo eu fui tendo essa melhora, até que o médico me dispensou do tratamento. E até hoje, desde 2015, desde outubro de 2015, em julho de 2015, eu fiquei com esse quadro esquizofrênico. Em outubro eu tive alta e desde lá nunca mais precisei tomar o uso de remédios. Então, eu creio que é muito importante você que tem ansiedade, se você não procurou ajuda médica, busque ajuda médica, mas também que você busque uma ajuda espiritual, indo a uma igreja, ouvindo a palavra do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela se renova cada manhã e ela libera na nossa mente as promessas do Senhor para nós. Como diz aqui, aí continua: por que vocês se preocupam com roupas? Em Mateus 6, capítulo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, o que hoje existe amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Vamos parar aqui. O Senhor sabe a medida exata do que eu e você precisa. E eu digo que eu passei por muitas dificuldades na minha vida, mas até hoje Deus não deixou faltar o pão, não deixou faltar a moeda, não deixou faltar o valor correto para eu pagar as minhas contas. Claro que a gente tem dificuldade, claro que a gente se enrola às vezes por muito mais falta de sabedoria do que a falta da ajuda do Senhor. Então, amados, eu digo para vocês, eu tenho muitos ainda problemas, questões familiares, questões de saúde, mas eu fui curada da esquizofrenia. Logo depois de 2018, eu fui diagnosticada com câncer na região do útero. Fiz uma cirurgia, estou curada para a honra e glória do Senhor Jesus. Tenho que fazer o acompanhamento anual, mas é isso. A gente sempre tem que relembrar das coisas boas que Deus fez na nossa vida. E se a gente não tem um testemunho na nossa casa, se a gente não tem uma história com Deus, ver pessoas que falam pra você, como eu tô aqui chegando e falando, gente, Deus sabe do que você precisa, Ele sabe a porção certa. Peça a Ele, busque, que você verá Ele agindo na sua vida. Mas, como disse aqui, homens de pequena fé, para ter acesso a Deus, você precisa acreditar que Ele existe, senão de nada vai valer. De nada vai valer. Os que não acreditam em Deus, os pagãos, estes sim correm atrás de roupas, de bebidas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas e mais. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Busque a palavra, busque o Senhor, conheça. Aqui nessa plataforma nós temos vídeos tremendos de pastores maravilhosos que estão ensinando a palavra. Busque uma comunidade local, uma igreja no seu bairro. Você vai na primeira igreja, você às vezes não vai se sentir bem lá, vai na segunda, vai na terceira, é um processo. Quando eu saí do manicômio, demorou para achar uma igreja que eu me sentisse bem. Demorou também para que eu encontrasse uma comunidade de fé que entendesse os problemas que eu estava passando, porque mais do que a saúde mental era um problema espiritual, de coisas erradas que eu tinha feito no meu passado. Mas eu tô aqui para falar para você, tenha fé, porque independente do que o seu médico disse, o que as pessoas dizem sobre você, sobre a sua ansiedade, ou o que você mesmo diz, saiba que Deus te diz no dia de hoje: eu sei do que você precisa, não se preocupe. E aqui, para nós terminarmos, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal.
Todos os dias nós teremos preocupações. É isso que a palavra fala, todos os dias nós teremos. Mas nós sabemos que nós podemos deixar as preocupações em Cristo, porque em Cristo somos mais que vencedores. E essa palavra que eu falei aqui para vocês foi o próprio Cristo dizendo: não se preocupem com sua vida. O meu Pai, o Senhor, o Criador, sabe do que vocês precisam. Porém, busquem a Ele, busquem a face dEle, busquem saber o que agrada ao Senhor e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Eu espero que esse vídeo traga um renovo na sua fé, um combustível para que você se agarre à palavra do Senhor e consiga e tenha a transformação que Ele quer depositar na sua vida, na sua mente. Deus abençoe.